E se eu lhe dissesse que os neandertais, aqueles humanos antigos que muitos acreditam serem inferiores, eram mais avançados do que alguma vez imaginamos? Prepare-se para descobrir segredos que irão redefinir tudo o que você pensava que sabia sobre eles. Os neandertais continuam a capturar a imaginação do público pela sua semelhança conosco, tanto que alguns investigadores os consideram quase como uma espécie irmã. A nossa ligação a eles é tão profunda que ainda hoje, milhares de anos após o seu desaparecimento, vestígios do seu ADN persistem em nós, especialmente em populações fora da África subsaariana. Esta persistência genética é uma assinatura da sua outrora ampla distribuição e interação com os primeiros humanos modernos, que habitaram a Eurásia entre cerca de 400 mil e aproximadamente 40 mil anos atrás. Os neandertais evoluíram para resistir a climas e desafios que hoje nos pareceriam extremos. Durante a maior parte deste período, viveram no que é conhecido como estágio xamã do Pleistoceno, uma era glacial, onde as condições eram muito mais severas do que hoje, com geleiras se espalhando e megafauna, como mamutes peludos e rinocerontes peludos, dominando a paisagem. A adaptação a este ambiente não foi fácil e, como resultado, os neandertais desenvolveram características biológicas e físicas notáveis. Embora, se estivessem vivos hoje, você provavelmente não os identificaria imediatamente no meio da multidão. Os neandertais tinham características distintas que poderiam ser consideradas sobre-humanas. Eles eram geralmente mais baixos do que a média dos humanos modernos, com os homens de Neandertal medindo em média 164 centímetros, cerca de 5 pés e 5 polegadas. Mais baixos do que a maioria das populações humanas após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Neandertal mais alto conhecido, apelidado de Amud-1, atingiu uma altura de aproximadamente 178 centímetros, 5 pés e 10 polegadas, o que o colocaria dentro da faixa normal da altura humana hoje. Mas, em comparação com as populações europeias de há 20 mil anos, estes humanos arcaicos não eram particularmente mais baixos e, em alguns casos, eram ainda mais altos. O que realmente se destaca nos neandertais não é tanto a altura, mas a corpulência. Os homens neandertais podiam pesar até 83 quilos e as mulheres cerca de 66 quilos, o que os tornava, em média, 20% mais pesados do que os humanos modernos típicos da mesma altura. Esta diferença de peso deve-se, em grande parte, à sua estrutura óssea extraordinariamente robusta. Seus esqueletos não eram apenas mais grossos e densos, às vezes 2 vezes mais densos que os nossos, mas também visivelmente mais fortes. Cada osso, dos ombros aos fêmures e rótulas, era mais volumoso, sinal de uma musculatura extremamente desenvolvida. A força física dos neandertais foi, sem dúvida, uma adaptação ao seu modo de vida, que incluía táticas de caça que exigiam aproximar-se de animais de grande porte para derrubá-los com lanças, não atiradas de longe, mas utilizadas no combate corpo a corpo. Entre as presas habituais estavam rinocerontes, cavalos e elefantes, além dos impressionantes mamutes, cujo tamanho e força exigiam grande habilidade e força física para caçar. Caçar estes grandes animais não era apenas uma prova da sua força física, mas também da sua capacidade de cooperar e planear de formas sofisticadas. Além disso, se considerarmos a vida cotidiana dos neandertais, não é surpreendente que quase todos os espécimes encontrados apresentem sinais de múltiplas lesões curadas, algumas delas graves. Análises de seus esqueletos mostram que entre 79% e 94% dos indivíduos sofreram e sobreviveram a traumas graves, incluindo fraturas contundentes e amputações traumáticas. Um caso particularmente dramático envolveu um neandertal idoso que perdeu o uso do braço direito e sofreu graves danos na clavícula esquerda e no rosto, resultando em cegueira de um olho e surdez devido a lesões repetidas. Este elevado grau de trauma sugere uma vida de risco e perigo constante, não só pela caça de animais de grande porte,
mas também por conflitos interpessoais e, possivelmente, ataques de predadores. No entanto, estudos indicam que muitos dos encontros violentos com grandes carnívoros, como gatos, lobos e ursos, provavelmente não foram tentativas de predação, mas sim defesas contra ataques de neandertais. Este padrão de lesão e cura revela uma notável capacidade de sobreviver a feridas que seriam letais para outros hominídeos, indicando resiliência excepcionais. Os neandertais não eram apenas notáveis em termos de capacidades físicas, mas também demonstravam notável profundidade cultural e tecnológica. Muitas vezes retratados no passado como simples brutos, as pesquisas atuais revelam um quadro muito mais complexo. Eles fabricaram ferramentas de pedra avançadas que faziam parte do que é conhecido como indústria mousteriana, caracterizada por uma técnica detalhada que permitia maior precisão e eficiência do que as tecnologias anteriores. Essa capacidade de criar ferramentas sofisticadas é indicativa de sua inteligência e capacidade de adaptação a diversos ambientes e necessidades. Eles fabricavam não apenas armas para caça, mas também ferramentas especializadas para cortar, entalhar e processar peles, o que era crucial para a sobrevivência nos climas frios da Eurásia. Além disso, há evidências que sugerem que os neandertais usavam o fogo não apenas para aquecer e cozinhar, mas também para a gestão dos recursos florestais e para a criação de resinas e alcatrão, que usavam como adesivos nas suas ferramentas. Em termos de comportamento social, os neandertais exibiam uma complexidade que rivaliza com a dos primeiros humanos modernos. Evidências arqueológicas indicam que eles cuidavam dos seus membros doentes e feridos, o que requer um sentido de empatia e comunidade. Além disso, os enterros dos neandertais frequentemente incluíam objetos, o que poderia indicar algum tipo de pensamento simbólico ou ritual. Embora o propósito exato e a natureza dessas práticas ainda sejam uma questão de debate, a dieta dos neandertais também revela a sua adaptabilidade e conhecimento do meio ambiente. Embora fossem principalmente carnívoros, análises recentes de placas dentárias e outros vestígios sugerem que também consumiam uma variedade de plantas e sabiam aproveitar os recursos sazonais. Este comportamento onívoro teria proporcionado-lhes vantagens nutricionais e permitido-lhes subsistir em ambientes onde a caça nem sempre era previsível ou bem-sucedida. Os neandertais também apresentaram adaptações biológicas fascinantes que os ajudaram a sobreviver no seu ambiente. O peito largo e os pulmões grandes permitiam-lhes inspirar mais ar, o que seria vantajoso em atividades de alta energia, como caça e movimentos rápidos. Além disso, tinham capacidade pulmonar significativamente maior do que os humanos modernos, o que era fundamental para suportar atividades físicas intensas em climas frios. Além disso, sua ampla estrutura nasal não apenas os ajudou a aquecer e umidificar o ar frio antes que ele entrasse nos pulmões, mas também permitiu que oxigenassem o sangue com mais eficiência. Este tipo de adaptação é uma característica comum em animais de climas frios, sugerindo que os neandertais estavam excepcionalmente bem adaptados ao seu ambiente, não apenas cultural e tecnologicamente, mas também na sua própria biologia. Culturalmente, há evidências que sugerem que os neandertais podem ter tido alguma forma de comunicação complexa. Embora o debate sobre se possuíam a linguagem no sentido humano moderno continue, a complexidade da sua tecnologia e dos seus comportamentos sociais sugere que devem ter tido formas avançadas de comunicação para partilhar conhecimentos e cooperar eficazmente. Portanto, embora a visão tradicional tenha muitas vezes subestimado a sofisticação dos neandertais, a investigação moderna continua a revelar uma imagem de uma espécie altamente adaptada e complexa, capaz de inovações tecnológicas e culturais.
Este reconhecimento não só enriquece a nossa compreensão dos neandertais, mas também aprofunda a nossa apreciação da diversidade e capacidade adaptativa dos humanos arcaicos em geral. A interação entre os neandertais e os humanos modernos é um dos aspectos mais fascinantes da evolução humana. Evidências genéticas indicam que houve cruzamentos significativos entre estas duas espécies, o que deixou um legado genético nas atuais populações humanas não africanas. Este cruzamento ocorreu em vários momentos e lugares, à medida que os humanos modernos se expandiam da África para a Eurásia, encontrando neandertais que habitavam essas regiões há centenas de milhares de anos. A análise do ADN dos neandertais revolucionou a nossa compreensão destas interações, revelando que entre 1 e 2% do genoma das pessoas de ascendência europeia e asiática provém dos neandertais. Esta contribuição genética teve uma série de impactos subtis, mas significativos, em diversas características das populações humanas modernas, incluindo a nossa resposta imunitária, a adaptação a climas frios e aspectos da nossa aparência e saúde. Por exemplo, alguns genes neandertais foram associados a uma maior capacidade de coagular o sangue, o que teria sido vantajoso em ambientes frios e propensos a lesões, onde a coagulação rápida poderia prevenir hemorragias letais após lesões. Outros genes parecem influenciar a forma como as pessoas hoje metabolizam as gorduras e a sua capacidade de gerar calor em resposta ao frio. Além disso, há indicações de que o DNA do Neandertal influencia características como a cor e a textura do cabelo, da pele e certas respostas imunológicas a patógenos como os vírus. Além das contribuições físicas e biológicas, o legado dos neandertais também nos oferece uma perspectiva mais profunda sobre a sua extinção. Ao contrário do que se pensava anteriormente, que os neandertais foram simplesmente ultrapassados e substituídos por humanos modernos mais avançados, é agora evidente que o seu desaparecimento foi o resultado de um processo complexo e multifacetado que incluiu absorção e mistura genética, bem como competição por recursos e recursos. Possivelmente mudanças climáticas e ambientais que desafiaram a sua capacidade de adaptação. Esta nova compreensão sublinha a ideia de que os neandertais não foram simplesmente um ramo falido da evolução humana, mas uma espécie irmã que contribuiu significativamente para a herança genética e evolutiva do Homo sapiens. A capacidade dos neandertais de se adaptarem e sobreviverem em ambientes hostis durante milhares de anos, e a sua capacidade de contribuir geneticamente para as gerações futuras demonstram a sua resiliência e sofisticação. A pesquisa em andamento sobre o DNA do Neandertal continua a desvendar como essas contribuições genéticas afetam as pessoas modernas, desde a resistência a doenças até adaptações físicas e possivelmente até comportamentos. Cada descoberta acrescenta uma nova camada de compreensão sobre como a interação entre os humanos modernos e os neandertais moldou a evolução humana de uma forma que estamos apenas começando a compreender. A cada estudo e descoberta, a imagem dos neandertais muda de brutos arcaicos para contribuidores-chave do mosaico da história humana, cuja influência se estende muito além da sua presença física na Terra. Em vez de ver a sua extinção como um fim, poderíamos considerá-la como uma integração na linhagem humana que continuou a evoluir e a adaptar-se, carregando consigo uma parte do nosso passado partilhado para o futuro. Os desafios enfrentados pelos neandertais no seu tempo foram múltiplos e variados, refletindo a complexidade da sua adaptação ao ambiente e das interações com outras espécies, incluindo os humanos modernos. Estes desafios não só desempenharam um papel crucial no seu eventual desaparecimento, mas também deixaram um legado duradouro que continua a influenciar a biologia e a cultura humanas hoje. Um dos principais fatores que contribuíram para a extinção dos neandertais foram as mudanças climáticas. Durante o período em que viveram, a Europa e a Ásia experimentaram flutuações climáticas significativas, com períodos glaciais alterando drasticamente os ecossistemas e os recursos disponíveis.
Os neandertais estavam bem adaptados a climas frios, com corpos robustos e características como narizes grandes que ajudavam a aquecer o ar frio antes de inalá-lo. No entanto, períodos interglaciais mais quentes e úmidos poderiam ter desestabilizado os habitats em que os neandertais prosperaram durante milênios, afetando a disponibilidade de grandes presas e alterando as fontes de alimentos vegetais que complementavam a sua dieta. Além disso, a competição com os humanos modernos, o Homo sapiens, que migrou de África, poderia ter exacerbado a luta dos neandertais pela sobrevivência. O Homo sapiens, com tecnologias de ferramentas mais avançadas e estratégias sociais complexas, poderia ter competido de forma mais eficaz por recursos semelhantes. Embora também tenha havido interação e cruzamento, como demonstrado pela presença de ADN de Neandertal nos genomas dos humanos modernos não africanos, esta competição poderia ter levado os neandertais a refugiarem-se em regiões onde os recursos eram mais escassos, o que acabou por limitar a sua capacidade de sustentar uma população viável. Outro fator importante no destino dos neandertais foi a sua taxa de reprodução e estrutura social. Estudos sugerem que os neandertais tinham taxas de mortalidade infantil mais elevadas e uma esperança de vida mais curta em comparação com os humanos modernos. Esta dinâmica demográfica, combinada com um estilo de vida que exigia muita energia e enfrentava elevados riscos de lesões graves, poderia ter tornado difícil aos neandertais manterem os seus números face às adversidades ambientais e competitivas. No entanto, para além da sua extinção física, os neandertais deixaram um legado duradouro na cultura e na biologia humanas. Culturalmente, a troca de tecnologias e possivelmente de símbolos e linguagem entre os neandertais e os humanos modernos pode ter enriquecido a capacidade cultural e tecnológica do Homo sapiens. Biologicamente, como mencionado acima, a integração do ADN de Neandertal no genoma humano teve efeitos profundos, influenciando tudo, desde as nossas respostas imunitárias, às nossas características físicas e talvez até as nossas predisposições comportamentais. Em suma, a história dos neandertais encapsula adaptação, interação e integração, e não uma simples narrativa de extinção. Através dos desafios que enfrentaram, o seu legado continua a influenciar a nossa compreensão da evolução humana e sublinha a importância da diversidade e da adaptabilidade na sobrevivência a longo prazo de qualquer espécie. Esta perspectiva não só enriquece a nossa compreensão do nosso próprio passado, mas também oferece lições valiosas sobre como os humanos podem enfrentar futuros desafios ambientais e sociais. A investigação atual sobre os neandertais está a abrir novos caminhos, utilizando tecnologias avançadas para extrair e analisar ADN antigo, bem como aplicando técnicas modernas de arqueologia e antropologia para reconstruir com mais precisão as suas vidas e interações com os humanos modernos. Estes estudos não só procuram preencher as lacunas na nossa compreensão dos neandertais como espécie, mas também revelam como o seu legado genético afeta as gerações atuais. Uma das áreas de investigação mais promissoras é a genômica, onde os cientistas estão a explorar detalhadamente o ADN de Neandertal recuperado de fósseis para compreender melhor as funções específicas dos genes que foram transmitidos aos humanos modernos. Por exemplo, estão sendo investigados genes relacionados à resposta imunológica e à resistência a certas doenças, bem como aqueles que influenciam o desenvolvimento do cérebro, o comportamento e até a fertilidade. Este tipo de investigação tem implicações diretas para a medicina e a biologia evolutiva, oferecendo possíveis explicações para a predisposição de certas populações humanas às doenças modernas ou às suas respostas a diferentes ambientes. Além disso, a paleoantropologia está usando tecnologia avançada para reconstruir habitats, dietas e padrões de migração dos neandertais com um nível de detalhe sem precedentes. Por exemplo,
A análise de isótopos estáveis permite aos cientistas determinar com mais precisão os tipos de alimentos consumidos pelos neandertais e como estes variam sazonalmente e entre diferentes regiões. Da mesma forma, os avanços na datação radiométrica estão ajudando a estabelecer com mais precisão o tempo e a duração da coexistência e interação entre os neandertais e os humanos modernos. Outro campo interessante é a arqueologia cognitiva, onde os investigadores tentam inferir os processos de pensamento dos neandertais através do estudo das suas ferramentas, arte e estruturas de habitação. Embora seja uma área desafiadora, as descobertas sugerem que os neandertais eram capazes de pensamento simbólico e possivelmente tinham uma linguagem rudimentar, o que está a mudar a percepção da sua capacidade cognitiva e cultural. O estudo dos neandertais também está a desafiar muitas das nossas ideias sobre o que significa ser humano. Ao investigarem como os neandertais e os humanos modernos interagiram e influenciaram uns aos outros, os investigadores estão a começar a ver a evolução humana menos como uma linha recta e mais como uma rede de caminhos entrelaçados, onde diferentes espécies não só competiram, mas também cooperaram e se misturaram. Concluindo, à medida que avançamos, os estudos sobre os neandertais continuarão a fornecer lições valiosas sobre adaptabilidade, sobrevivência e interconexão da humanidade com outras espécies. A investigação futura, fortalecida pelo desenvolvimento de ferramentas e metodologias, promete não só expandir a nossa compreensão dos neandertais, mas também oferecer insights sobre a história evolutiva e a saúde da nossa própria espécie. À medida que a ciência avança, também aumenta a nossa capacidade de compreender as complexidades das interações entre os neandertais e os humanos modernos e como eles influenciaram a evolução humana. Um dos campos mais fascinantes a este respeito é a investigação do comportamento cultural dos neandertais, que inclui as suas práticas artísticas e simbólicas. Os neandertais não eram apenas caçadores experientes e fabricantes de ferramentas qualificados, mas também apresentavam comportamentos que poderíamos descrever como culturais ou simbólicos. Foram encontradas evidências em várias cavernas na Europa de que os neandertais usavam pigmentos naturais como o ocre para pintar paredes ou decorar objetos, sugerindo um senso de estética ou possivelmente um propósito ritual ou comunicativo. Além disso, a descoberta de estruturas de pedra dentro de cavernas, que alguns arqueólogos interpretam como construções deliberadas para fins específicos, possivelmente rituais, abre a possibilidade de os neandertais terem uma vida espiritual ou religiosa. Estas descobertas desafiam a noção tradicional dos neandertais como seres exclusivamente pragmáticos e focados na sobrevivência. No domínio tecnológico, a capacidade de inovação dos neandertais também é evidente na utilização de adesivos à base de alcatrão, extraído de árvores para fixar cabeças de pedra em cabos de madeira, demonstrando um conhecimento avançado dos materiais e das suas propriedades. Este nível de sofisticação tecnológica sugere capacidade de pensar abstratamente e planejar detalhadamente, habilidades que são indicativas de pensamento complexo. A interação entre os neandertais e os humanos modernos, evidenciada não apenas geneticamente, mas também culturalmente, indica que houve uma troca significativa de conhecimentos e habilidades. Esse intercâmbio poderia ter incluído técnicas de caça, tecnologia de ferramentas e, possivelmente, elementos de linguagem. Esta influência mútua ilustra como a coexistência entre estas duas espécies poderia ter sido muito mais integrada do que se pensava anteriormente. No futuro, a investigação continuará a desvendar até que ponto os neandertais influenciaram os humanos modernos e vice-versa. Projetos que utilizam inteligência artificial e modelagem computacional para reconstruir encontros entre neandertais e humanos modernos poderiam oferecer novos insights sobre como essas interações impactaram a evolução cultural e biológica de nossa espécie.
O estudo dos Neandertais não só enriquece a nossa compreensão da história humana, mas também aprofunda a nossa compreensão do que significa ser humano. Ao reconhecer a complexidade dos Neandertais e a sua contribuição para a nossa linhagem, podemos apreciar mais plenamente a diversidade do gênero Homo e a vasta gama de capacidades que definem a nossa família evolutiva. À medida que descobrimos mais sobre os Neandertais, a nossa percepção deles como meros parentes arcaicos continua a ser desafiada. Cada nova descoberta sugere camadas de complexidade que só podemos começar a compreender. Será que os Neandertais partilhavam não só o nosso mundo, mas também as nossas capacidades para a arte, a cultura e talvez até as nossas emoções? Consideremos, por exemplo, as recentes descobertas em cavernas profundas na Europa, onde foram encontrados sinais de pigmentação e possível ornamentação. Estes testes não falam apenas de uma capacidade de pensamento simbólico, mas também de uma possível inclinação para a expressão artística, uma qualidade que muitos considerariam exclusivamente humana. O que isso nos diz sobre a mente do Neandertal? Seriam eles, em certo sentido, artistas como nós, movidos pelo desejo de expressar e comunicar a sua visão do mundo? Por outro lado, a engenharia por trás das suas ferramentas e adesivos revela um nível de inovação tecnológica que obriga os arqueólogos a reconsiderar o que significa ser tecnologicamente avançado. Os métodos de produção de piche a partir da casca de bétula, um processo que requer uma sequência precisa de etapas sob condições controladas, sugerem uma compreensão sofisticada da química natural. Poderia haver outros segredos tecnológicos esperando para serem descobertos em sítios neandertais não escavados? Além disso, à medida que continuamos a extrair ADN de Neandertal de fósseis, a genética oferece-nos mais do que apenas um esboço da sua biologia. Fornece-nos pistas sobre como algumas das suas características genéticas persistem em nós. A resistência a doenças, as adaptações a climas frios e até mesmo aspectos do nosso sistema imunitário podem ter raízes profundas no nosso passado, partilhado com os Neandertais. Que outras características podemos ter herdado deles e que ainda não compreendemos completamente? À medida que os cientistas aplicam técnicas avançadas de inteligência artificial para modelar as interações entre os Neandertais e os humanos modernos, surgem novas teorias sobre como estas duas espécies poderiam ter coexistido e cooperado. Esta reconstrução virtual não só preenche as lacunas da nossa história evolutiva, mas também levanta questões intrigantes sobre a dinâmica social e cultural do nosso passado partilhado. Poderiam estudos futuros revelar que os Neandertais não eram apenas vizinhos de passagem na jornada humana, mas também colaboradores ativos na formação do mundo moderno? O estudo dos Neandertais continua a ser uma viagem emocionante, não apenas ao passado, mas também à nossa própria humanidade. À medida que descobrimos mais segredos contidos em fósseis e artefatos, cada resposta nos leva a novas questões, mantendo viva a intriga sobre esses nossos parentes fascinantes. O que descobriremos a seguir e como isso mudará a nossa percepção de nós mesmos e da nossa história? À medida que continuamos a aprofundar a história dos Neandertais, as tecnologias emergentes na paleoantropologia começam a abrir novas fronteiras na nossa busca pelo conhecimento. A utilização de técnicas avançadas de imagem e análise genética está a permitir-nos olhar além dos ossos e ferramentas, compreendendo os comportamentos e capacidades dos nossos antigos parentes com uma clareza sem precedentes. Uma das áreas mais promissoras é a utilização da inteligência artificial para analisar grandes conjuntos de dados arqueológicos e genéticos. Isto não só melhora a nossa capacidade de identificar padrões no comportamento dos Neandertais, mas também ajuda a simular como eles podem ter interagido com o seu ambiente e com os humanos modernos. Estas simulações começam a sugerir que a relação entre as nossas duas espécies pode ter sido muito mais dinâmica do que se pensava, talvez marcada por trocas e momentos de cooperação.
Além disso, a análise do DNA antigo está revelando novas camadas de conexão entre os neandertais e os humanos modernos. Estudos recentes identificaram genes neandertais que influenciam aspectos da saúde humana moderna, como a resposta a vírus e a capacidade de adaptação a grandes altitudes. Cada descoberta ajuda-nos a compreender como mesmo as contribuições mais súbitas dos neandertais podem continuar a afetar as nossas vidas de formas que apenas começamos a compreender. Ao mesmo tempo, escavações em locais onde se sabe que os neandertais e os humanos modernos coexistiram estão a fornecer provas físicas da sua interação. Ferramentas e artefatos encontrados nessas áreas podem indicar não apenas a presença simultânea de ambas as espécies, mas também uma potencial troca de tecnologias e estratégias de sobrevivência. À medida que os arqueólogos continuam a desenterrar estes tesouros, podemos estar prestes a compreender melhor como os destinos dos neandertais e dos humanos modernos se entrelaçaram. Estes avanços não só enriquecem a nossa compreensão do passado, mas também podem ter implicações para o futuro, especialmente em áreas como a medicina e a genética. À medida que aprendemos mais sobre os neandertais, podemos descobrir mais sobre nós mesmos, as nossas origens, a nossa resiliência e a complexa teia da evolução humana. Cada peça do quebra-cabeça que os pesquisadores conseguem encaixar nos aproxima um pouco mais de uma imagem completa. Embora o panorama geral ainda contenha muitas incógnitas, a cada avanço ficamos mais perto de responder a perguntas que nem sabíamos que deveríamos fazer, o que pode levar a novas revelações surpreendentes sobre os neandertais e a nossa própria história. À medida que avançamos, os mistérios que rodeiam os neandertais são lentamente revelados. Cada descoberta proporcionando uma nuance mais profunda à nossa compreensão destes antigos habitantes da Eurásia. No entanto, ainda existem muitas questões sem resposta, cada uma com o potencial de mudar drasticamente o que pensamos saber sobre a nossa pré-história partilhada. Um dos campos mais intrigantes é a análise da possível linguagem e comunicação dos neandertais. Estudos recentes em neurociência e genética estão começando a sugerir que os neandertais podem ter tido capacidade para falar, ou pelo menos formas complexas de comunicação não verbal. A investigação sobre a estrutura do ouvido interno e a base genética da linguagem indica que eles possuíam ferramentas sensoriais e genéticas possivelmente semelhantes às dos humanos modernos, abrindo a porta à especulação sobre como poderiam ter interagido e transmitido conhecimento nas suas comunidades. Por outro lado, a exploração de locais de arte rupestre e outros artefactos culturais estão a fornecer novas pistas sobre o aspecto simbólico e estético dos neandertais. Embora nenhuma das mais famosas obras de arte rupestre, tradicionalmente consideradas obra de humanos modernos, tenha sido diretamente atribuída a eles, a presença de pigmentos e a disposição aparentemente deliberada de objetos em alguns sítios neandertais sugerem um senso de estética ou ritual. Estas descobertas podem indicar uma dimensão espiritual ou simbólica para as suas vidas, remodelando a nossa compreensão da sua cognição e capacidade social. Além disso, os avanços na recriação de ambientes antigos através de dados paleoambientais estão a ajudar os cientistas a compreender melhor como os neandertais interagiam com o seu ambiente. Os estudos sobre as alterações climáticas e os seus impactos na fauna e na flora locais oferecem um retrato dos desafios que os neandertais enfrentaram e como estes podem ter influenciado o seu desenvolvimento tecnológico, as migrações e, eventualmente, a sua sobrevivência. À medida que a tecnologia de sequenciação genética continua a avançar, também aumenta a nossa capacidade de compreender não apenas os neandertais, mas também outras espécies de hominídeos com as quais partilharam a paisagem pré-histórica. A comparação entre diferentes genomas de hominídeos está revelando uma árvore evolutiva que é muito mais interligada e complexa do que se imaginava anteriormente.
Isto não é apenas essencial para compreender o nosso passado, mas também para antecipar a nossa capacidade futura de adaptação às mudanças ambientais. Em última análise, a investigação sobre os neandertais está a desafiar os nossos preconceitos sobre a identidade humana e a evolução. À medida que continuamos a explorar, a fronteira entre os neandertais e nós torna-se mais tênue, sugerindo que, em muitos aspectos, eles poderiam ter sido não apenas antepassados, mas verdadeiros contemporâneos cujas vidas e legados continuam a ressoar com os nossos. A descoberta e utilização do fogo foi, sem dúvida, um dos desenvolvimentos tecnológicos mais significativos da pré-história. Este elemento não só ofereceu calor em climas frios, mas também revolucionou a forma como os nossos antepassados interagiam com o mundo que os rodeava. À medida que nos aprofundamos na história dos neandertais, descobrimos que o fogo era um recurso essencial no seu cotidiano, utilizado não só para cozinhar e manter-se aquecido, mas também como ferramenta para ampliar as suas horas de atividade e melhorar as suas técnicas de sobrevivência. Os neandertais viviam em regiões onde as temperaturas eram frequentemente extremamente baixas. Embora tivessem roupas e outras formas de proteção contra o frio, o fogo lhes fornecia calor direto e constante. No sítio Abrique Romani, por exemplo, foram encontradas evidências de 8 lareiras alinhadas uniformemente contra uma parede rochosa, interpretadas como fogos pessoais usados durante o sono para manter os indivíduos aquecidos. Esta organização do espaço sugere um uso meticulosamente planeado do fogo, semelhante às construções observadas no deserto australiano, onde os aborígenes dormiam entre pequenas fogueiras para manter a temperatura. Além do calor, o fogo transformou a dieta dos neandertais, permitindo-lhes cozinhar carne e medula, o que não só facilitou a mastigação e a digestão, mas também melhorou a absorção de nutrientes e eliminou patógenos. Os sítios neandertais estão repletos de ossos queimados, sugerindo que o fogo era comumente usado para cozinhar. Embora a evidência direta de plantas cozidas seja rara, a descoberta de mais de 4.000 sementes carbonizadas num local, provavelmente provenientes de leguminosas e nozes, sugere que também podem ter feito parte da sua dieta cozinhada. Uma questão intrigante é como os neandertais obtiveram o fogo. Embora os incêndios naturais causados por raios fossem uma das fontes, parece que também eram capazes de iniciar incêndios de forma independente. Estudos recentes sugerem que eles usaram técnicas como bater pedras de sílex contra a pirita para criar faíscas. Além disso, há indícios de que utilizavam dióxido de manganês para reduzir a temperatura de ignição da madeira, facilitando assim a criação do fogo. A presença de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nos sedimentos das cavernas também aponta para a produção regular de fogo, além do que as fontes naturais proporcionariam. Não foi apenas uma ferramenta de sobrevivência. O fogo também desempenhou um papel central na vida social e cultural dos neandertais. Ao redor da fogueira, eles se reuniram para fazer ferramentas, socializar e possivelmente compartilhar histórias e planejar atividades futuras. Esta prática não só fortaleceu os laços comunitários, mas também estendeu as suas horas produtivas para além da luz natural do dia, aumentando assim a sua eficiência e capacidade de desenvolver novas competências. O uso do fogo pelos neandertais é uma prova de sua inteligência e habilidade. Este elemento não só lhes proporcionou as necessidades básicas de calor e alimentação, mas também enriqueceu a sua vida social e permitiu-lhes manipular o seu ambiente de formas que antes não eram possíveis. Através do fogo, os neandertais foram capazes não apenas de sobreviver em ambientes hostis, mas também de prosperar e deixar um legado duradouro na trajetória evolutiva humana. Nas duras e frias condições do Paleolítico Inferior, as roupas não só ofereciam proteção e calor, mas também representavam um processo complexo de fabricação e adaptação a um ambiente implacável.
Embora não haja nenhuma evidência direta de roupas que datam de mais de 10.000 anos devido à natureza degradável dos materiais orgânicos, há inúmeras evidências indiretas que oferecem uma janela para as roupas e habilidades dos neandertais. Os neandertais demonstraram habilidade impressionante no manejo de peles, o que foi essencial para sua sobrevivência em climas frios. O primeiro passo na confecção das roupas foi a obtenção da pele, que começou com a caça e, posteriormente, o desmanche dos animais. Marcas de cortes nos ossos mostram que eles retiraram meticulosamente a pele dos animais, preservando-a. Uma vez obtida a pele, o processo de limpeza era vital. Todo o tecido adiposo e muscular teve que ser retirado da pele, trabalho que exigia precisão e esforço, geralmente com o uso de ferramentas líticas projetadas especificamente para esse fim. Este processo não era apenas fisicamente exigente, mas também demorado. Após a limpeza, as peles eram secas ao sol, próximo ao fogo ou em caverna seca. Depois de secas, as peles tornaram-se extremamente duras e necessitaram de reidratação, mergulhando-as em água para torná-las novamente maleáveis. Esta é uma etapa crucial antes de você poder trabalhar o couro no formato desejado. O próximo passo foi aplicar uma substância gordurosa na pele, o que não só ajudou a impermeabilizá-la, mas também a tornou mais macia. A medula óssea e o cérebro foram particularmente úteis devido à sua composição química, que interagiu favoravelmente com a pele para preservá-la e torná-la mais flexível. Finalmente, alguns couros puderam ser tratados através do processo de defumação, o que aumentou a sua durabilidade e resistência à deterioração. Fumar, embora não seja essencial, era provavelmente uma técnica conhecida e utilizada pelos neandertais para garantir que a sua pele duraria ao longo do tempo. Foram fornecidas evidências de que os neandertais usavam taninos extraídos da casca de árvores como o carvalho e o castanheiro para curtir suas peles. Esse processo não apenas tingiu as peles com uma cor atraente, mas também as tornou muito mais duráveis. O curtimento foi um avanço significativo na tecnologia de preservação de peles e pode ter sido usado também em outros locais. Embora as evidências possam ser escassas, os neandertais em climas mais frios, como na Europa Central, durante os períodos glaciais, teriam necessidade de cobrir mais de 90% do seu corpo durante o inverno. Este nível de cobertura foi vital não só para a sobrevivência, mas também para manter uma qualidade de vida funcional em condições de frio extremo. O formato exato das roupas dos neandertais, incluindo se foram costuradas ou simplesmente enroladas no corpo, é objeto de especulação. Embora não tenham sido encontradas agulhas com olhos, é possível que usassem objetos pontiagudos feitos de pedra, osso ou madeira para fazer buracos, por onde passavam cordas feitas de finas tiras de pele ou outras fibras vegetais. Este foco nas roupas dos neandertais não só sublinha a sua capacidade de adaptação e modificação do seu ambiente, mas também destaca uma sofisticação cultural que vai além da mera sobrevivência, demonstrando uma compreensão profunda e respeitosa dos recursos naturais à sua disposição. Os neandertais tiveram de enfrentar as rigorosas exigências dos seus ambientes, o que os levou a inovar e a adaptar-se de formas que demonstrassem a sua engenhosidade e capacidade técnica. As roupas não só lhes proporcionavam proteção contra condições climáticas extremas, mas também refletiam uma complexa tradição de artesanato que tem sido fundamental para a compreensão de suas vidas diárias. As peles não eram usadas apenas para vestuário, mas também para uma variedade de outros fins essenciais à vida nômade dos neandertais. Por exemplo, as peles grandes e duráveis de animais como o bisão ou o rinoceronte lanoso eram provavelmente altamente valorizadas não apenas pela sua capacidade isolante, mas também pela sua versatilidade. Podem ser utilizados na confecção de casacos pesados, mas também como cobertores grossos ou mesmo como parte de suas estruturas de abrigo, protegendo contra o vento e a perda de calor.
O processo de criação das roupas, porém, não se limitou ao simples preparo das peles. Os neandertais devem ter sido capazes de unir diferentes pedaços de pele para formar roupas funcionais. Embora não tenham sido encontradas agulhas com olhos em sítios neandertais, eles provavelmente usavam objetos pontiagudos para perfurar a pele e passar tiras de pele ou cordões através dos buracos, unindo assim eficazmente as peles. Estes cordões poderiam ter sido feitos a partir de diversas fibras vegetais ou tiras de pele, o que implicaria um conhecimento avançado dos materiais disponíveis e das suas propriedades. Em termos de calçado, embora os neandertais tivessem pés adaptados para caminhar em terrenos difíceis e frios, provavelmente usavam algum tipo de cobertura simples nos pés. Durante os períodos mais frios, as impressões encontradas em algumas cavernas sugerem que eles usavam materiais macios como pele ou até tecidos de grama para proteger os pés, semelhante a como o homem do gelo Ötzi foi encontrado usando sapatos que combinavam couro e grama para isolamento e conforto. Além de roupas e calçados, as peles também eram utilizadas na confecção de diversos recipientes e sacolas essenciais para o transporte de ferramentas, alimentos e outros materiais à medida que se deslocavam por seus territórios. Estas bolsas de pele seriam vitais para um estilo de vida nômada, permitindo aos neandertais transportar consigo tudo o que é necessário para a sua sobrevivência e a dos seus grupos. Esta visão dos neandertais como seres capazes, não apenas de sobreviver, mas de prosperar em condições extremas, desafia muitas das percepções tradicionais deles como simples e primitivos. A evidência da sua capacidade de trabalhar peles, criar ferramentas e adaptar-se ao seu ambiente demonstra um nível de sofisticação muitas vezes reservado apenas aos humanos modernos. O uso inovador de materiais e técnicas pelos neandertais revela uma profunda compreensão do seu mundo e uma capacidade de adaptação que é uma prova da sua engenhosidade. À medida que a investigação e o estudo destes fascinantes antepassados continuam, é provável que a nossa apreciação da sua cultura e capacidades só aumente. No amplo e variado cardápio dos neandertais, a caça desempenhou um papel crucial. Não era apenas um meio de obtenção de alimentos, mas também uma forma de obtenção de materiais, confecção de ferramentas e roupas. A variedade de animais caçados é uma prova da sua adaptabilidade e profundo conhecimento do comportamento animal e do seu ambiente. Os neandertais desenvolveram técnicas avançadas de caça que incluíam emboscadas e o uso de armas de madeira, como as lanças de dardo encontradas no sítio de Schöningen, evidência de tecnologia de caça sofisticada desde o início de sua existência. Por exemplo, neste local foram descobertos cavalos grandes, pesando mais de 500 quilos, sendo emboscados perto das margens de lagos antigos, mostrando planejamento e coordenação significativos. Outro exemplo notável é encontrado na Alemanha, onde os restos mortais de mais de 100 gamos indicam que os neandertais usavam lanças para caçar. As perfurações nos ossos dos animais mostram a precisão com que conseguiam lançar as armas, exigindo não só força física, mas também cálculos meticulosos de distância e movimento. Os avanços nas técnicas de caça e na criação de ferramentas também estão intimamente relacionados à sua anatomia. Os neandertais eram fisicamente mais robustos do que os humanos modernos, com uma musculatura poderosa que lhes permitia resistir a condições adversas e caçar presas grandes. Seus corpos mais compactos e membros mais curtos ajudavam-nos a reter o calor em climas frios, enquanto suas mãos fortes e dedos hábeis lhes permitiam trabalhar com ferramentas por longos períodos de tempo. Um aspecto que merece atenção especial é o debate sobre as capacidades cognitivas dos neandertais. Durante muito tempo, foram considerados menos inteligentes do que os humanos modernos, mas descobertas recentes desafiaram esta visão. Evidências arqueológicas mostram que os neandertais provavelmente tinham uma cultura simbólica e eram capazes de realizar atos que exigiam pensamento abstrato, como criar ornamentos ou decorar objetos. Por exemplo,
Em alguns locais foram encontrados restos de penas e garras de aves de rapina, que poderiam ter sido utilizadas para fins ornamentais ou simbólicos, sugerindo um sentido de estética ou mesmo de identidade. Apesar da sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes e das suas capacidades sociais e cognitivas avançadas, os neandertais enfrentaram desafios que eventualmente levaram à sua extinção, embora as causas exatas permaneçam uma questão de debate. É provável que uma combinação de alterações climáticas, a competição com os humanos modernos e a perda de habitats adequados tenham contribuído para o seu desaparecimento. No entanto, o seu legado sobrevive não apenas nas descobertas arqueológicas que nos ajudam a compreender melhor o seu mundo, mas também nos nossos próprios genes, já que muitos humanos modernos carregam consigo uma percentagem de ADN neandertal. A história dos neandertais é um lembrete de que esses antigos hominídeos não eram tão diferentes de nós em muitos aspectos. Eram seres complexos, com uma rica vida social, cultural e tecnológica, capazes de se adaptar ao seu ambiente e enfrentar desafios com engenhosidade e perseverança. Longe de serem simplesmente primitivos, os neandertais eram uma espécie resiliente que deixou uma marca indelével na história humana. Os neandertais, muitas vezes retratados como habitantes de cavernas, na verdade habitavam uma paisagem muito mais diversificada e dinâmica. Embora seja verdade que as grutas foram locais-chave na sua vida, utilizadas pela sua proteção natural e pela capacidade de preservar vestígios arqueológicos, representavam apenas parte da sua estratégia de sobrevivência. Sendo nômades, os neandertais moviam-se continuamente pela paisagem em busca de alimento, seguindo animais migratórios e adaptando-se às mudanças sazonais. As cavernas ofereciam abrigo contra os elementos e predadores, mas nem todas as regiões as possuíam. Nos locais onde não havia cavernas, os neandertais provaram ser construtores engenhosos. Há evidências de que construíram abrigos temporários, com estruturas de madeira e osso, como o famoso sítio na Ucrânia, onde foi encontrado um anel feito de ossos de mamute, que provavelmente serviu de base para um abrigo. Noutros locais, como França, foram encontradas evidências de postes de madeira cravados no solo, sugerindo que construíram abrigos ao ar livre. Esses abrigos proporcionavam-lhes proteção e um local de organização, com áreas dedicadas ao açougue, ao trabalho com peles e áreas de dormir. Estes abrigos temporários mostram a capacidade dos neandertais de se adaptarem ao seu ambiente e de se movimentarem com flexibilidade. Porém, o que impressiona ainda mais é a organização interna dos locais onde viviam. Em algumas cavernas, como a Brique Romani, os neandertais organizaram claramente as suas atividades em áreas definidas: fogueiras para cozinhar e aquecer, áreas para trabalhar carne e preparar peles, e espaços para descanso. Mesmo em cavernas onde os neandertais permaneciam apenas por curtos períodos de tempo, eles reservavam tempo para organizar suas atividades, sugerindo uma vida social bem estruturada. Apesar de sua vida nômade, os neandertais retornaram a alguns lugares repetidas vezes ao longo de gerações. Em alguns casos, os locais foram utilizados durante milhares de anos, indicando uma espécie de ciclo sazonal ou anual nos seus movimentos. Estes ciclos foram provavelmente ditados pela disponibilidade de recursos como água e animais para caçar. Através da análise de ferramentas e restos de animais, os arqueólogos conseguiram determinar que certos locais eram usados principalmente em determinadas estações, sugerindo que os neandertais tinham um conhecimento profundo do comportamento dos animais e dos melhores momentos para caçá-los. O padrão de movimento dos neandertais também é evidente na distribuição de materiais como a pedra. Os neandertais eram conhecidos por usar pedras locais para fazer suas ferramentas, mas também transportavam materiais por longas distâncias. A obsidiana, uma pedra muito apreciada pela sua nitidez, foi encontrada a mais de 300 quilômetros da sua fonte, indicando que os neandertais poderiam viajar grandes distâncias ou mesmo participar em redes de intercâmbio com outros grupos.
Este tipo de intercâmbio sugere que os neandertais não estavam apenas em contato com o seu ambiente imediato, mas também mantinham interações com outros grupos em vastos territórios. Além dos seus movimentos terrestres, há evidências que sugerem que os neandertais poderiam ter atravessado grandes massas de água. Ferramentas com mais de 100 mil anos foram encontradas na ilha de Creta, levantando a possibilidade de os neandertais terem conseguido atravessar distâncias consideráveis sobre a água. Embora não haja evidência direta da existência de barcos, a distância entre as ilhas e o continente sugere que estes devem ter utilizado algum tipo de meio de flutuação, como troncos ou jangadas rudimentares. Estes tipos de feitos marítimos indicariam um nível de planeamento e tecnologia muito mais avançado do que se acreditava anteriormente. O ambiente natural em que viviam os neandertais também mudou significativamente durante a sua existência. Eles viveram vários períodos glaciais e interglaciais, o que significou que as condições climáticas variaram dramaticamente ao longo do tempo. Durante os períodos glaciais, grande parte da Europa ficou coberta de gelo e tundra, forçando as populações de neandertais a se deslocarem para o sul em busca de terras mais habitáveis. Durante os períodos interglaciais mais quentes, eles poderiam expandir-se para o norte, ocupando áreas que antes eram cobertas por geleiras. Esta capacidade de adaptação a diferentes condições climáticas mostra a incrível resiliência dos neandertais. Os neandertais não apenas sobreviveram aos desafios ambientais, mas também prosperaram em alguns dos ambientes mais difíceis da Terra. Das altas montanhas ao litoral, eram capazes de viver nas mais variadas paisagens. A sua adaptabilidade e capacidade de utilizar os recursos locais de forma eficiente permitiu-lhes espalhar-se por um vasto território, da Grã-Bretanha à Sibéria e ao Médio Oriente. No entanto, apesar do seu sucesso como espécie, as populações de neandertais sempre foram relativamente pequenas e dispersas. Estima-se que, no seu auge, a população total de neandertais nunca excedeu 15 mil indivíduos, tornando-os vulneráveis às flutuações do clima e à competição com outros hominídeos, como os humanos modernos. À medida que os humanos modernos começaram a expandir-se pela Europa e Ásia, a competição pelos recursos provavelmente intensificou-se. Embora não haja nenhuma evidência direta de conflito violento entre os neandertais e o Homo sapiens, é possível que a chegada dos humanos modernos tenha deslocado os neandertais de alguns dos seus territórios tradicionais. Com o tempo, os neandertais desapareceram, mas não sem deixar uma marca na história da humanidade. O DNA neandertal ainda está presente nos humanos modernos, sugerindo que houve algum grau de interação e até mistura entre as duas espécies. A extinção dos neandertais permanece um mistério em muitos aspectos, mas o seu legado continua vivo nas nossas vidas. Eram uma espécie engenhosa e adaptável, capaz de navegar e sobreviver em ambientes incrivelmente diversos. A sua história lembra-nos que a humanidade não é um caminho linear de progresso, mas uma complexa tapeçaria de adaptações, fracassos e sucessos, na qual os neandertais desempenharam um papel crucial. À medida que continuamos a explorar a vida dos neandertais, fica claro que eles eram seres profundamente adaptáveis e capazes de superar uma variedade de desafios. Uma das chaves de seu sucesso foi o domínio do uso de ferramentas e técnicas avançadas para processar materiais, construir abrigos e caçar. A tecnologia de ferramentas líticas, especialmente o conhecido modo mousteriano, que caracteriza os neandertais, é uma prova da sua capacidade de fabricar ferramentas de alta precisão. O processo de fabricação de ferramentas do Neandertal envolveu um planejamento meticuloso. Os núcleos de pedra foram esculpidos com precisão para extrair lascas afiadas, que foram então refinadas para criar bordas funcionais. Essas ferramentas eram usadas para uma variedade de tarefas, desde caça até abate e trabalho de peles. No entanto, seu foco na fabricação de ferramentas não se limitou apenas à pedra.
Também há evidências de que os neandertais usavam ferramentas de osso e madeira. Estes materiais, embora menos duráveis que a pedra no registro arqueológico, teriam sido essenciais para atividades como a construção de abrigos e a criação de armas de caça. O fato de os neandertais transportarem pedras de alta qualidade por distâncias de até 300 quilômetros sugere que eles entendiam claramente o valor de certos materiais e estavam dispostos a viajar grandes distâncias para obtê-los. Este comportamento também levanta questões interessantes sobre se os neandertais estavam envolvidos em algum tipo de comércio ou troca com outros grupos. Embora seja difícil saber com certeza, as longas distâncias que os materiais percorreram indicam que, pelo menos em alguns casos, estes grupos devem ter interagido entre si. Além do domínio sobre as ferramentas, os neandertais também demonstraram uma compreensão surpreendente do seu ambiente natural. Isto reflete-se no seu conhecimento das plantas e animais que os rodeiam e na forma como utilizam estes recursos de forma eficaz. Sabemos que os neandertais exploraram uma grande variedade de recursos alimentares, desde grandes mamíferos até peixes, aves e plantas. Restos de plantas queimadas foram encontrados em muitos sítios arqueológicos, sugerindo que os neandertais cozinhavam e processavam alimentos vegetais além da carne. O que é ainda mais impressionante é que em alguns lugares os neandertais parecem ter usado plantas medicinais. A análise dos dentes do Neandertal revelou a presença de partículas de plantas como camomila e mil-folhas, conhecidas por suas propriedades medicinais. Embora não possamos saber ao certo se estas plantas foram usadas deliberadamente para tratar doenças, o facto de aparecerem nos restos mortais sugere que os neandertais podem ter tido algum conhecimento sobre os benefícios de certas plantas. O ambiente em mudança em que viviam também teve um impacto profundo no seu estilo de vida. Os neandertais viveram vários períodos glaciais e interglaciais, o que significou que seus habitats flutuavam entre paisagens congeladas e tundras desoladas, até ambientes mais quentes e férteis. Durante os períodos glaciais, muitas das regiões que habitavam tornaram-se inóspitas, forçando os grupos de neandertais a se deslocarem para o sul. No entanto, quando os períodos interglaciais trouxeram temperaturas mais altas, os neandertais conseguiram expandir-se novamente para o norte, repovoando regiões que antes estavam cobertas de gelo. Este ciclo de expansão e contração ao longo do tempo mostra a incrível adaptabilidade dos neandertais. Podiam viver numa grande variedade de ambientes, desde as costas mediterrâneas até as frias estepes do norte da Europa e da Ásia. No entanto, estas migrações constantes também significavam que o seu estilo de vida nômada exigia um planeamento cuidadoso. Eles não só tiveram que gerir os seus recursos imediatos, mas também antecipar as necessidades futuras, armazenando alimentos sempre que possível e garantindo que tinham acesso a abrigo adequado enquanto se deslocavam. Ao longo da sua vasta área de distribuição, que se estende da Grã-Bretanha à Sibéria e ao Médio Oriente, os neandertais desenvolveram uma compreensão profunda das rotas de migração animal e dos ciclos sazonais que influenciavam a disponibilidade de recursos. Este conhecimento não só lhes permitiu caçar com mais eficiência, mas também gerir melhor os períodos de escassez, quando os alimentos eram mais difíceis de obter. Uma das grandes questões sobre os neandertais é como eles interagiram com os humanos modernos quando começaram a se expandir pela Europa e pela Ásia. Embora não existam provas claras de conflitos violentos em grande escala entre as duas espécies, é possível que tenha havido competição por recursos em algumas áreas. Sabemos que os humanos modernos e os neandertais coexistiram durante vários milhares de anos, e há evidências genéticas de que houve algum cruzamento entre as duas espécies. Isto sugere que, pelo menos em alguns casos, os grupos de neandertais e os primeiros Homo sapiens interagiram de forma pacífica e talvez até colaborativa. No entanto, a chegada dos humanos modernos provavelmente contribuiu para o declínio dos neandertais.
Com uma população já reduzida e dispersa, os neandertais enfrentaram elevada pressão evolutiva. Evidências genéticas sugerem que os neandertais experimentaram uma elevada taxa de endogamia, o que pode ter reduzido ainda mais a sua capacidade de adaptação às mudanças no seu ambiente. Além disso, as doenças transmitidas pelos humanos modernos, juntamente com a competição por recursos, poderiam ter acelerado o seu desaparecimento. Apesar da sua eventual extinção, os neandertais deixaram um legado duradouro. Descobertas recentes revelaram que até 2% do ADN de pessoas de ascendência moderna não africana provém de neandertais. Este legado genético sugere que, embora os neandertais tenham desaparecido como grupo, deixaram uma marca na história evolutiva humana. A história dos neandertais é um lembrete poderoso da complexidade da evolução humana. Não eram simplesmente primitivos, mas uma espécie sofisticada e adaptativa que conseguiu sobreviver durante centenas de milhares de anos em alguns dos ambientes mais hostis da Terra. O seu eventual desaparecimento não deve ser visto como um fracasso, mas como parte do contínuo fluxo e refluxo das espécies na Terra, onde a adaptação e a extinção são duas faces da mesma moeda. Considerando como era a vida dos neandertais, é crucial refletir sobre as suas estruturas sociais e como as relações entre os seus membros moldaram a sua comunidade. Embora o seu mundo fosse mais solitário em termos de população total, os neandertais formavam grupos pequenos e coesos, que provavelmente contavam entre 10 e 30 indivíduos. Esses pequenos bandos não apenas moviam-se juntos, mas dependiam uns dos outros para sobreviver. Um dos aspectos mais interessantes é a vida das mulheres neandertais, principalmente em relação à gravidez e ao parto. Dar à luz naquela época era tão perigoso para eles quanto para os humanos modernos. Embora as mulheres neandertais tivessem pelvis mais largas, os bebés neandertais nasceram com um volume cerebral semelhante ao dos bebés humanos modernos, cerca de 400 centímetros cúbicos, mas com crânios mais robustos, o que provavelmente complicou o parto. A gravidez e o parto teriam sido eventos críticos dentro do grupo. As mães grávidas provavelmente procuraram abrigos seguros, como cavernas ou abrigos rochosos, e podem ter planejado dar à luz na primavera, quando as condições eram mais favoráveis. A sobrevivência da mãe e do recém-nascido teria sido prioridade para todo o grupo, com a ajuda de outras mulheres, possivelmente avós e amigas, que auxiliariam durante o parto. Após o nascimento, os bebês neandertais eram amamentados por pelo menos 2 anos e meio, o que exigia muito esforço por parte das mães, que precisariam consumir mais 500 calorias por dia para alimentar seus filhos. A amamentação prolongada também cumpriu uma função de espaçamento entre os nascimentos, ajudando a mãe a se recuperar antes de ter outro filho. Algo essencial num ambiente onde a sobrevivência do grupo dependia de cada membro. As crianças neandertais, à medida que cresciam, não ficaram isentas das tarefas diárias do grupo. Desde tenra idade, tanto os rapazes como as raparigas eram incluídos em atividades que exigiam competências físicas, como o trabalho com peles, o fabrico de ferramentas e outras tarefas necessárias à subsistência. Embora a infância provavelmente não tenha sido tão lúdica quanto a das crianças modernas, é possível imaginar que os jovens neandertais também brincavam de forma improvisada, imitando os adultos e praticando com ferramentas de pedra em miniatura ou objetos simples. A divisão do trabalho por sexo é outro tema de interesse quando se pensa nos neandertais. Embora se presuma tradicionalmente que os homens caçavam enquanto as mulheres colhiam, a realidade era muito mais matizada. As mulheres neandertais, assim como os homens, eram atarracadas e fortes. Por isso é provável que participassem da caça de animais menores ou médios e até de algumas caçadas perigosas. A análise do desgaste dos dentes e dos ossos sugere que tanto os homens como as mulheres praticavam atividades físicas intensas, embora com algumas diferenças específicas consoante o sexo.
A questão das relações sexuais e da dinâmica do casal nos neandertais é outro aspecto fascinante da sua vida social. Alguns estudos baseados nas proporções dos dedos sugerem que os níveis de competitividade entre os homens por parceiras podem ter sido mais elevados do que nos humanos modernos, o que poderia ter levado a relações mais promíscuas ou polígamas. No entanto, acredita-se também que relações de parceria estáveis teriam sido comuns, semelhantes às observadas hoje em muitas sociedades de caçadores-coletores. No que diz respeito à organização familiar, alguns estudos genéticos realizados em restos mortais de grupos de neandertais indicam que estes praticavam um sistema patrilocal, ou seja, que as mulheres passavam a viver com o grupo do homem ao formar uma família. Esta estrutura social significava que os homens de um grupo eram frequentemente parentes próximos, enquanto as mulheres vinham de outros grupos. Este tipo de organização ajudou a evitar a endogamia, um grande problema numa população pequena e dispersa. A vida social dos neandertais também foi influenciada pelas limitações do seu ambiente. Com uma densidade populacional extremamente baixa, em torno de 0,02 indivíduos por quilômetro quadrado, os neandertais viviam em pequenos grupos isolados, aumentando o risco de endogamia e limitando a interação entre diferentes tribos. Apesar disso, há evidências de que houve um certo grau de contato entre diferentes grupos, o que sugere que os neandertais formaram redes de interação mais amplas para trocar materiais e evitar cruzamentos entre parentes próximos. A linguagem e a comunicação entre os neandertais também devem ter sido fundamentais para a sua sobrevivência. Embora não haja um consenso absoluto sobre a complexidade da sua linguagem, as evidências sugerem que os neandertais eram capazes de usar um sistema de comunicação verbal bastante avançado. O osso hioide, uma parte fundamental do aparelho vocal, era quase idêntico ao dos humanos modernos, o que implica que eles poderiam ter produzido uma gama de sons semelhantes aos nossos. Além disso, estudos sobre a morfologia do ouvido sugerem que os neandertais eram capazes de ouvir frequências comparáveis às que os humanos modernos usam na fala. O desenvolvimento de uma linguagem complexa foi necessário para coordenar as atividades de caça, compartilhar informações sobre o meio ambiente e fortalecer os laços sociais dentro do grupo. Estruturas cerebrais associadas à linguagem, como a área de Broca, também estavam presentes nos neandertais, reforçando a ideia de que possuíam uma capacidade avançada de fala. A variedade de culturas e tradições que os neandertais desenvolveram ao longo da sua vasta gama é outro tema de interesse. Por exemplo, foram encontradas evidências de culturas neandertais especializadas na caça de certos animais em diferentes regiões da Europa, como a cultura quina, no sul da França, que se especializou na caça de renas durante um período glacial. Estas variações culturais mostram que, tal como os humanos modernos, os neandertais foram capazes de se adaptar aos seus ambientes específicos e desenvolver estratégias únicas para sobreviver neles. Cada grupo de neandertais poderia ter costumes, ferramentas e modos de vida ligeiramente diferentes, dependendo de sua localização geográfica e da época em que viveram. Isto sugere que, embora os neandertais partilhassem um conjunto comum de competências e conhecimentos, as suas culturas eram tão dinâmicas e mutáveis como as dos humanos modernos, com influências locais e temporais definindo o seu modo de vida. A vida social dos neandertais era muito mais rica e complexa do que normalmente se imagina. Formaram comunidades unidas, com estruturas familiares definidas, papéis claros e um profundo conhecimento do seu ambiente. À medida que aprendemos mais sobre eles, podemos ver que os neandertais eram seres social, cultural e tecnologicamente avançados, que enfrentaram os desafios do seu tempo com engenhosidade, cooperação e resiliência. À medida que nos aprofundamos na vida social dos neandertais, encontramos ainda mais elementos que nos ajudam a compreender a sua complexa existência.
Um dos aspectos-chave que diferenciou os neandertais de outras espécies e os aproximou ainda mais dos humanos modernos foi a sua capacidade de desenvolver culturas regionais e de se adaptar a diferentes condições climáticas e geográficas. Os neandertais não viviam em um ambiente homogêneo. Os seus territórios iam desde as terras congeladas do norte da Europa até as regiões mais temperadas do sul da Europa e da Ásia. Esta variação geográfica e climática influenciou a forma como os grupos de neandertais viviam e se organizavam. Por exemplo, nas regiões mais frias, os neandertais dependiam fortemente da caça de grandes mamíferos, como o mamute lanoso, o rinoceronte lanoso e o bisão. Enquanto nas regiões mais quentes eles conseguiam tirar proveito de uma dieta mais variada que incluía pequenas presas, plantas e recursos aquáticos. Em terras mais frias e áridas, como as estepes e tundras da Europa Central durante a Idade do Gelo, os neandertais tiveram de desenvolver uma relação mais intensa com o seu ambiente natural para sobreviver. Culturas de caça especializadas, como a cultura quina, mostram como alguns grupos de neandertais se adaptaram às duras condições do clima glacial, concentrando-se em espécies como as renas. Esses animais eram essenciais para sua sobrevivência, fornecendo carne, peles para roupas e ossos para a fabricação de ferramentas. Porém, essa relação com o meio ambiente não era estática. Ao longo dos milênios, os neandertais enfrentaram múltiplas flutuações climáticas que alteraram o seu modo de vida. Durante os períodos glaciais, muitas regiões da Europa ficaram cobertas de gelo, forçando os neandertais a se deslocarem para o sul em busca de refúgios mais quentes e recursos mais acessíveis. Quando as eras glaciais terminaram e as temperaturas aumentaram, eles conseguiram retornar ao norte, repovoando territórios que antes eram inabitáveis. Esta flexibilidade para se adaptar às mudanças ambientais é uma das razões pelas quais os neandertais conseguiram sobreviver durante centenas de milhares de anos num mundo em constante mudança. Apesar da sua capacidade de adaptação a diferentes condições, os neandertais sempre enfrentaram o desafio da baixa densidade populacional. Com aproximadamente 0,02 indivíduos por quilômetro quadrado, sua distribuição geográfica era extremamente dispersa. Isto significava que os grupos ficavam frequentemente isolados uns dos outros, aumentando o risco de endogamia e limitando as interações sociais e comerciais entre as tribos. No entanto, as evidências sugerem que, apesar destas limitações, os neandertais conseguiram manter algum tipo de contato com outros grupos, possivelmente através da troca de materiais como ferramentas de pedra ou recursos alimentares. Esta troca poderia ter sido crucial para a sobrevivência dos neandertais, pois permitiu-lhes aceder a recursos que, de outra forma, não estariam disponíveis no seu ambiente imediato. O transporte de ferramentas de obsidiana por distâncias de até 300 quilômetros sugere que os neandertais não apenas valorizavam materiais de alta qualidade, mas também tinham a capacidade de planejar a longo prazo e colaborar com outros grupos. Embora não haja evidências definitivas de um sistema comercial organizado, o fato de esses materiais serem encontrados longe de sua origem indica que os neandertais mantiveram de alguma forma relações com outros grupos. Além da troca material, é possível que os neandertais compartilhassem conhecimentos e tradições em todo o seu território. As semelhanças em algumas de suas ferramentas e métodos de caça entre diferentes regiões sugerem que havia um fluxo constante de ideias entre os grupos. No entanto, também é evidente que os neandertais desenvolveram culturas regionais distintas, com diferenças significativas na sua tecnologia e nas espécies animais das quais dependiam. Por exemplo, no sítio de Laquina, em França, foram encontradas evidências de que os neandertais que habitaram esta região durante o período glacial eram especializados na caça de renas, ao contrário de outros grupos que caçavam mamutes ou rinocerontes. Esta abordagem especializada sugere que os neandertais de diferentes regiões adaptaram as suas estratégias de caça, dependendo dos animais disponíveis no seu ambiente.
demonstrando uma notável capacidade de ajustar o seu modo de vida com base nos recursos locais. Com o tempo, os neandertais também desenvolveram uma capacidade notável de aproveitar os recursos aquáticos. Em locais costeiros, como na Península Ibérica, foram encontrados restos de mariscos e peixes, indicando que os neandertais eram capazes de recolher alimentos no mar, um comportamento que até recentemente se acreditava ser exclusivo dos humanos modernos. Este tipo de colheita aquática teria sido uma fonte vital de nutrientes, especialmente durante os meses em que os recursos terrestres eram mais escassos. O uso do fogo, outro aspecto fundamental de sua vida, foi fundamental para sua sobrevivência nesses ambientes variados. O fogo não só lhes fornecia calor em climas frios, mas também lhes permitia cozinhar os alimentos, melhorando a digestibilidade da carne e eliminando patógenos. Além disso, o fogo permitia que trabalhassem além das horas de sol, o que aumentava sua produtividade, pois podiam fabricar ferramentas e processar alimentos durante a noite. A relação dos neandertais com o fogo também tinha uma dimensão social. Em torno de fogueiras, grupos de neandertais teriam compartilhado histórias, planejado caçadas e fortalecido os laços dentro do grupo. O fogo forneceu não só calor e luz, mas também um ponto focal para a socialização, o que teria sido crucial para a coesão do grupo num ambiente tão hostil. O facto de os neandertais terem capacidades tão avançadas para usar o fogo, criar ferramentas especializadas e adaptar-se a diferentes ambientes levanta a questão de quão próximos estavam dos humanos modernos em termos de capacidade cognitiva. Embora os humanos modernos e os neandertais fossem espécies diferentes, eles compartilhavam muitas semelhanças em seu comportamento e tecnologia. Descobertas recentes revelaram que os neandertais não só fabricavam ferramentas complexas, mas também podem ter utilizado alguma forma de simbologia e decoração, indicando uma forma de pensamento abstrato. Algumas descobertas, como pigmentos e ornamentos feitos de garras de pássaros, sugerem que os neandertais também podem ter tido um senso de estética ou mesmo de identidade simbólica, algo há muito considerado exclusivo do Homo sapiens. Este uso de objetos simbólicos levanta a possibilidade de os neandertais terem algum tipo de rituais ou práticas culturais que ainda não compreendemos totalmente. A ideia de que os neandertais poderiam ter participado em conflitos ou mesmo em guerras é intrigante, mas também complexa. Para começar, é importante compreender que, ao contrário das sociedades humanas modernas, as populações de neandertais eram pequenas e dispersas, com um máximo estimado de 15 mil indivíduos distribuídos por vastos territórios. A baixa densidade populacional dos neandertais limitou as oportunidades para conflitos em grande escala. A guerra, tal como a entendemos hoje, é um fenômeno que requer uma combinação de fatores, tais como o crescimento populacional, a competição por recursos e o desenvolvimento de identidades de grupo que são ameaçadas por outros. No caso dos neandertais, esses fatores não estavam tão presentes. No entanto, isto não significa que os neandertais viviam num estado de paz perpétua. Ao longo da sua existência, sem dúvida teriam ocorrido confrontos ocasionais, motivados pela competição por alimentos, território ou recursos específicos. Um exemplo interessante de violência interpessoal entre os neandertais pode ser encontrado no caso do esqueleto de Saint-Césaire, na França, onde um indivíduo sofreu um ferimento na cabeça, provavelmente causado por uma ferramenta lítica. Embora a ferida tenha cicatrizado, indica um episódio de violência dentro do grupo, ou talvez entre grupos. A possibilidade de este ato de agressão ter vindo de um colega do seu próprio grupo sugere que, embora os conflitos não fossem comuns, poderiam surgir tensões internamente. Outro exemplo notável de um possível conflito armado vem da caverna Shanidar, no Iraque. Um esqueleto de Neandertal apresenta uma lesão na costela que foi interpretada como causada por uma arma de projétil. Embora não esteja claro se esta lesão foi resultado de um acidente de caça
de violência interpessoal ou de um ataque de outro grupo, a presença desta lesão levanta questões sobre o uso de armas em potenciais conflitos. Embora alguns investigadores tenham sugerido que os neandertais podem ter sido atacados por humanos modernos, não há provas definitivas que confirmem isto. É importante notar que a guerra, tal como a entendemos nas sociedades modernas, não parece ter sido uma característica frequente da vida dos neandertais. As guerras organizadas e os conflitos massivos entre grandes grupos humanos são um fenômeno relativamente recente, ligado ao desenvolvimento da agricultura, à fixação de grandes populações em territórios fixos e à emergência de estruturas hierárquicas nas sociedades humanas. No Paleolítico, tanto os neandertais quanto os primeiros Homo sapiens viviam em pequenos grupos móveis que dependiam da caça e da coleta para sobreviver. Estas condições não favoreceram a organização de conflitos de grande escala, uma vez que não existiam grandes populações competindo por territórios fixos ou sistemas políticos que promovessem guerras organizadas. Dito isto, a violência não deve ser completamente descartada na vida dos neandertais. Como qualquer outra espécie, os neandertais teriam enfrentado situações em que o conflito era inevitável. A competição por recursos limitados, como fontes de água ou animais de caça, poderia ter levado a confrontos esporádicos entre diferentes grupos. No entanto, dada a sua dispersão, é mais provável que os neandertais tivessem evitado o conflito direto, deslocando-se para outras áreas em vez de se envolverem num confronto prolongado. Também é importante notar que os neandertais, tal como outros grupos humanos, provavelmente experimentaram uma variedade de relações intergrupais. Embora o conflito fosse uma possibilidade, também é provável que tenham ocorrido interações pacíficas, tais como a troca de bens, conhecimentos e genes. Evidências genéticas sugerem que os neandertais e os humanos modernos cruzaram em mais de uma ocasião, indicando que, em vez de se verem como inimigos perpétuos, estes grupos podem ter coexistido e cooperado em determinados momentos. A violência interpessoal, no entanto, não se limita ao conflito entre grupos. Tal como nas sociedades humanas modernas, os neandertais podem ter experimentado tensões dentro dos seus próprios grupos, o que levou à agressão física. Evidências de traumas curados, como o caso do esqueleto da França, mostram que os neandertais não sofreram ferimentos apenas no contexto da caça, mas também em situações de violência interpessoal. Este tipo de violência, embora provavelmente incomum, mostra que os neandertais não estavam imunes a conflitos sociais internos, seja por rivalidade, disputas por recursos ou tensões dentro do grupo. Um aspecto fascinante da análise da violência nos neandertais é a atenção que tem sido dada às diferenças entre as feridas infligidas por outros humanos e as feridas causadas por acidentes ou encontros com animais. Lesões causadas por animais, como mordidas e arranhões, têm uma morfologia distintamente diferente das feridas infligidas por ferramentas líticas ou armas de projéteis, permitindo aos pesquisadores distinguir entre diferentes tipos de trauma. Exemplos de ambos os tipos de lesões foram encontrados em neandertais, sugerindo que eles enfrentavam uma variedade de ameaças tanto do seu ambiente natural como das suas próprias relações sociais. Embora os exemplos de violência entre os neandertais sejam escassos, eles oferecem-nos informações valiosas sobre a dinâmica social destes antigos hominídeos. Em vez de serem uma espécie agressiva que recorria frequentemente ao conflito, os neandertais parecem ter desenvolvido estratégias para evitar o confronto direto, preferindo o deslocamento e a adaptação ao seu ambiente. Isto não significa que fossem pacíficos por natureza, mas sim que as condições em que viviam não favoreciam a guerra ou o conflito organizado. A dispersão dos grupos, a falta de recursos limitados e a baixa densidade populacional fizeram com que o conflito violento não fosse uma estratégia de sobrevivência eficiente. No final,
a vida dos neandertais foi profundamente marcada pelas interações com o seu ambiente e com outros grupos humanos. Embora existissem violência e conflito, parece que estes eventos foram relativamente raros em comparação com a dinâmica de cooperação e adaptação que definiu a sua existência cotidiana. A sobrevivência no mundo neandertal dependia mais da capacidade de adaptação às mudanças ambientais e de maximização dos recursos disponíveis do que da competição violenta entre grupos. Quando falamos da vida dos neandertais, é importante lembrar que durante muito tempo eles foram considerados seres puramente pragmáticos, com pouco ou nenhum interesse por arte ou simbolismo. No entanto, à medida que os arqueólogos descobriram mais vestígios e provas, aprendemos que os neandertais não eram apenas caçadores e sobreviventes, mas também seres criativos e simbólicos. A sua expressão artística pode ter sido diferente da dos humanos modernos, mas existiu, e a sua presença abriu uma nova janela para a compreensão das mentes dos nossos primos antigos. Uma das primeiras pistas que sugerem que os neandertais praticavam algum tipo de simbolismo é o uso do ocre vermelho. Este pigmento de óxido de ferro é encontrado em muitos sítios neandertais e é conhecido por ter sido usado em várias culturas antigas, incluindo as do Homo sapiens. O ocre vermelho tem uma variedade de utilizações, desde pigmento corporal e capilar até conservante de alimentos ou curtidor de couro. Embora não possamos saber exatamente como os neandertais usavam o ocre, a sua presença em locais de há mais de 200 mil anos indica que este material tinha um significado especial. O fascinante é que o ocre não era usado apenas por razões práticas. Algumas descobertas sugerem que os neandertais poderiam tê-lo usado para fins cerimoniais ou estéticos. Na França, pigmentos ocre vermelhos encontrados em materiais macios como peles ou roupas poderiam ter sido usados para tingir esses objetos em tons brilhantes de vermelho ou laranja. Não é difícil imaginar os neandertais decorando as suas roupas ou mesmo os seus corpos para eventos especiais, ou talvez como forma de expressar identidade ou pertença a um grupo. Além do uso do ocre, existem outros objetos que demonstram uma clara inclinação ao simbolismo e à estética entre os neandertais. Na Romênia, foi descoberto um geodo coberto de ocre vermelho que não tinha qualquer utilidade prática óbvia. O facto de os neandertais terem levado este objeto para uma caverna e pintado sugere que o valorizavam por razões que vão além da utilidade funcional. Possivelmente como obra de arte ou objeto ritual, outra descoberta impressionante vem da Croácia, onde foram encontradas garras de águia de 130 mil anos atrás que parecem ter sido usadas como pingentes de um colar. Marcas de corte nas garras indicam que elas foram manipuladas e montadas deliberadamente, sugerindo que os neandertais criaram ornamentos pessoais. Algumas dessas garras ainda apresentavam vestígios de pigmento vermelho, amarelo e preto, indicando que cores foram aplicadas nelas, talvez para torná-las mais marcantes. Esse tipo de joalheria antiga nos mostra que os neandertais não só pensavam simbolicamente, mas também valorizavam a estética. Esta descoberta de colares e joias indica que os neandertais poderiam ter desenvolvido uma cultura simbólica muito antes do contato com os humanos modernos. Embora alguns estudos sugiram que os neandertais podem ter adotado práticas simbólicas através da sua interação com o Homo sapiens, as evidências destes colares sugerem que os neandertais já tinham uma cultura simbólica bem estabelecida muito antes disso. Os neandertais também parecem ter tido um fascínio particular por aves de rapina, como águias, e por corvos. Ossos de corvos e aves de rapina foram encontrados em vários sítios neandertais, muitos deles modificados com marcas intencionais. Em alguns casos, as asas destas aves parecem ter sido utilizadas apenas para suas penas de voo primárias, sugerindo que os neandertais as valorizavam mais por razões estéticas do que práticas. As penas, assim como as joias, poderiam ter sido um símbolo de status ou identidade,
comum em muitas culturas indígenas. Outro exemplo fascinante de simbolismo entre os neandertais é o uso de fósseis e cristais. Em vários locais foram encontrados fósseis de conchas e cristais de quartzo que os neandertais transportaram por grandes distâncias. Esses objetos não têm uso prático óbvio, sugerindo que os neandertais os coletaram por sua aparência única ou raridade. Num caso, foi encontrada uma concha fóssil com uma cruz gravada, o que poderia ser uma prova de que os neandertais tinham a capacidade de reconhecer padrões e criar arte abstrata. A descoberta mais polêmica relacionada ao simbolismo neandertal é, sem dúvida, a chamada flauta Divje Babe, encontrada na Eslovênia. Este fragmento de osso de urso das cavernas tem buracos que parecem ter sido perfurados deliberadamente, levando alguns pesquisadores a sugerir que poderia ter sido um instrumento musical. Embora alguns cientistas acreditem que os buracos possam ter sido causados por mordidas de animais, a disposição dos buracos e o seu espaçamento sugerem um padrão que poderia muito bem ter sido usado para criar música. Outro exemplo que desafia as nossas ideias sobre os neandertais é a arte rupestre. Durante muito tempo, pensou-se que apenas o Homo sapiens era capaz de criar pinturas nas paredes das cavernas. No entanto, pinturas rupestres que datam de 64 mil anos foram encontradas em Espanha, muito antes da chegada dos humanos modernos à Europa. Estas pinturas, que incluem símbolos abstratos, figuras geométricas e até o que parecem ser animais, foram criadas pelos neandertais. Esta descoberta desafia a noção de que os neandertais eram incapazes de pensar de forma abstrata ou simbólica. Uma das expressões mais antigas e comoventes da arte rupestre são as impressões manuais nas paredes das cavernas. Essas marcas, feitas ao soprar pigmento ao redor da mão, são uma forma primitiva, mas poderosa, de dizer "eu estive aqui". Ver estas mãos estampadas nas paredes de cavernas pré-históricas nos lembra que, embora distantes no tempo, os neandertais não eram tão diferentes de nós. Procuraram também deixar a sua marca no mundo, seja através da arte, dos símbolos ou dos objetos decorativos. Talvez uma das descobertas mais misteriosas sobre o simbolismo do Neandertal venha da caverna Bruniquel, na França, onde foram encontrados anéis feitos de estalagmites, dispostos a 300 metros de profundidade no interior da caverna. Estes anéis, construídos há cerca de 176 mil anos, sugerem que os neandertais tinham rituais ou cerimônias que realizavam nas profundezas da Terra, possivelmente num contexto sagrado ou simbólico. O facto de terem transportado mais de 2 toneladas de estalagmites e terem acendido fogueiras no local indica que estas estruturas tinham um significado especial, embora a sua finalidade exata permaneça um mistério. À medida que continuamos a descobrir mais sobre os neandertais, fica claro que eles eram muito mais do que apenas sobreviventes. Eram seres profundamente criativos, capazes de apreciar a beleza, o simbolismo e a arte. Embora suas expressões artísticas e culturais possam ter sido diferentes das nossas, estas revelações mostram-nos que os neandertais não eram tão diferentes dos humanos modernos como pensávamos. Eles foram capazes de criar arte, utilizar simbolismos e desenvolver rituais complexos, o que nos aproxima um pouco mais da compreensão de sua rica e complexa existência. Os neandertais, muitas vezes vistos como meros caçadores-coletores que viviam em condições duras e primitivas, também tinham uma vida emocional rica e complexa. À medida que avançamos na compreensão destes humanos antigos, torna-se claro que eles não estavam apenas preocupados com a sobrevivência diária, mas também apresentavam sinais de crenças, rituais e práticas que refletem uma profunda ligação com o seu ambiente e com os membros do seu grupo. Através das suas ações, os neandertais mostram-nos que, tal como nós, eles tinham um lado profundamente humano.
Um dos exemplos mais intrigantes da capacidade simbólica dos neandertais é a estrutura monumental encontrada na caverna Bruniquel, em França, datada de cerca de 174 mil anos. Esta estrutura é composta por centenas de estalagmites dispostas em círculos dentro de uma caverna profunda, a cerca de 300 metros da entrada. O facto de os neandertais terem movido e organizado mais de 2 toneladas de estalagmites neste local sugere que o local tinha especial importância, possivelmente relacionado com rituais ou cerimônias. Este tipo de construção subterrânea é completamente único no registro arqueológico dos neandertais e levanta questões sobre a sua possível espiritualidade ou sistema de crenças. Não havia nenhuma razão prática para criar uma estrutura tão elaborada nas profundezas da caverna, sugerindo que ela poderia ter tido um significado simbólico ou ritual. O comportamento ritual entre os neandertais também se reflete nas suas práticas funerárias. Embora nem todos os neandertais tenham enterrado seus mortos, alguns locais mostram evidências claras de sepultamento deliberado. A caverna Shanidar, no Iraque, é um dos exemplos mais famosos, onde os restos mortais de vários indivíduos neandertais foram encontrados no que parece ser um complexo mortuário. Um dos enterros mais conhecidos é o Enterro de Flores, onde foram encontrados vestígios de pólen ao redor do corpo de um neandertal, sugerindo que ele pode ter sido enterrado com flores. Embora alguns investigadores tenham questionado esta interpretação, sugerindo que os roedores podem ter introduzido pólen na sepultura, a ideia de que os neandertais colocavam flores nos enterros capturou a imaginação de muitos e oferece uma janela fascinante para suas possíveis práticas rituais. Os neandertais também enterraram seus filhos com cuidado especial, indicando uma clara expressão de dor e respeito. No sítio arqueológico de Teşiktaş, no Uzbequistão, os restos mortais de uma criança foram encontrados enterrados cercados por chifres de ibex. Este tipo de tratamento fúnebre é semelhante ao que se vê nas sociedades humanas modernas, onde objetos simbólicos são colocados ao lado do falecido. O facto de os neandertais reservarem bens simbólicos e cuidados especiais para os enterros de crianças sugere que a perda de uma criança era um acontecimento profundamente emocional e significativo que exigia rituais especiais. Outra evidência fascinante sobre os comportamentos rituais dos neandertais vem do sítio croata de Krapina. Um crânio de neandertal foi descoberto aqui com estranhas marcas de corte na testa. As marcas não correspondem aos padrões típicos de açougue, sugerindo que não foram feitas com a intenção de consumir a carne. Em vez disso, é provável que estas incisões estivessem relacionadas com algum tipo de manipulação simbólica do corpo após a morte. Isto leva-nos a questionar se os neandertais praticavam algum tipo de ritual funerário, semelhante ao canibalismo ritual de outras culturas humanas. O canibalismo ritual é um fenômeno conhecido em muitas culturas ao redor do mundo, inclusive em tempos históricos recentes, em lugares como Papua Nova Guiné e em certas tribos do Brasil. O canibalismo não foi um ato de violência, mas uma demonstração de respeito e amor pelos falecidos. A ideia de que o corpo de um ente querido deveria ser consumido pela própria comunidade, em vez de ser deixado às mãos de vermes ou animais, era uma prática comum nesses rituais. Acreditava-se que a alma do falecido ainda estava viva em seu corpo e consumir sua carne era uma forma de preservar sua essência dentro da comunidade. Embora este tipo de canibalismo possa parecer macabro aos olhos modernos, é possível que os neandertais também tivessem crenças semelhantes. Em vários locais, como a caverna Sidron, na Espanha, foram encontradas evidências de canibalismo entre os neandertais. Neste caso, os restos mortais de pelo menos 12 indivíduos foram desmembrados e seus ossos apresentam marcas claras de terem sido raspados para extração de carne e medula. Embora alguns tenham sugerido que este canibalismo era um produto da necessidade em tempos de escassez de alimentos, também é possível que alguns destes actos tivessem uma componente ritual.
Embora não possamos saber ao certo quais foram as motivações por trás dessas práticas, o canibalismo ritual teria sido uma forma de os neandertais honrarem seus mortos e manterem viva sua conexão com eles. Além dos enterros e do possível canibalismo ritual, os neandertais também mostraram sinais de uma relação especial com certos animais. Já falamos sobre o uso de garras de águia em colares, mas essa não foi a única coisa que os neandertais fizeram com os pássaros. Restos de aves de rapina, especialmente asas, foram encontrados em vários locais, no que parece ser um padrão recorrente. As penas primárias de voo destas aves não têm qualquer utilidade prática óbvia, mas a sua coleção poderia ter tido valor simbólico. As penas, assim como as garras da águia, podem ter sido usadas em rituais ou como ornamentos pessoais simbolizando força ou status. O simbolismo dos pássaros nas culturas humanas é profundo e variado, e não é exagero imaginar que os neandertais também viam nessas criaturas uma fonte de poder ou misticismo. Hoje em dia, em diversas culturas indígenas, as aves de rapina são consideradas mensageiras do mundo espiritual ou símbolos de sabedoria. Os neandertais, com o seu aguçado sentido ambiental e profundo conhecimento da natureza, podem ter visto mais do que apenas animais nestas aves. As descobertas arqueológicas também sugerem que os neandertais interagiam de forma simbólica com objetos naturais, como fósseis e minerais. A presença de fósseis de conchas em locais distantes da costa e a seleção de certos cristais ou minerais a serem trazidos para os seus assentamentos sugerem uma apreciação estética ou mesmo espiritual destes objetos. Os neandertais, como nós, pareciam ver beleza ou significado em certos elementos do mundo natural, selecionando esses objetos não pela sua utilidade prática, mas pelo que representavam ou como os faziam sentir. Tudo isto nos leva a uma conclusão fascinante. Os neandertais, longe de serem os seres simples que outrora imaginávamos, eram profundamente humanos na sua capacidade de sentir, criar e acreditar. Eles poderiam vivenciar a perda de um ente querido, realizar rituais para homenagear os mortos e atribuir significado aos objetos e animais ao seu redor. Embora não possamos saber com certeza quais eram as suas crenças ou rituais específicos, as evidências mostram-nos que estes antigos humanos partilhavam muitas das características emocionais e simbólicas que consideramos uma parte fundamental da humanidade. E com isto, chegamos ao fim desta fascinante viagem pela vida dos neandertais, onde descobrimos que eles foram muito mais do que simples sobreviventes. Por favor, se você gostou deste vídeo, adoraríamos se você pudesse clicar no botão de inscrição. Isso nos dá motivação para continuar criando conteúdo de qualidade. Vejo você no próximo vídeo.